A história começa com o garoto Kazuya. Ele está a caminho do supermercado. De repente, muitas pessoas saem correndo do supermercado em pânico. Eles esbarram em alguém e seu telefone cai no chão. Um homem apareceu com uma faca na mão e duas meninas pequenas não conseguiam se mover porque estavam assustadas. Kazuya percebeu que as duas meninas não conseguiram escapar a tempo. O homem correu em direção às meninas e Kazuya não conseguiu se conter e o seguiu. Ele correu em direção ao homem com a faca na mão. Kazuya foi esfaqueado e sangrou até a morte tentando salvar as meninas. O criminoso fugiu e as duas meninas choraram. Kazuya não conseguia acreditar que estava prestes a morrer. Então, Kazuya acordou no corpo de Cain, pensando que estava no hospital. Quando acordou, foi recebido por sua empregada Sylvia e sua mãe Sarah, que eram estranhas para ele. Cain estava muito confuso e, ao se ver no espelho, percebeu que estava em outro corpo, o que o deixou em pânico. Cain estava confuso com seu novo corpo, e sua mãe estava feliz por ele estar acordado, pois Cain estava com febre e dormindo há uma semana. Então, sua mãe quis trazer comida para ele, e Cain não conhecia as duas mulheres. Cain olhou para si mesmo no espelho novamente e percebeu que havia renascido em outro mundo. Ele também se lembrou de sua morte. Não conseguia acreditar que havia morrido, mas estava feliz por ter conseguido salvar as duas garotas. Cain estava empolgado com sua nova vida e se perguntava se era menino ou menina. Quando quis descobrir qual era seu gênero, a criada Sylvia apareceu. Ela achou que Cain tinha molhado as calças e queria ajudá-lo a trocar de roupa. Então, Cain ficou envergonhado por estar com as calças abaixadas. E depois, foi alimentado por Sylvia. Ele gostou da comida no novo mundo. Quando Cain terminou, foi tratado como um bebê porque ninguém sabia que ele era um estudante do ensino médio. Espiritualmente, Cain conseguiu aprender muito sobre sua nova família, pois nasceu em uma família nobre como o pequeno Cain Silford de 3 anos, filho de Garm e Sarah. Ele também tinha uma irmã, René, que era 2 anos mais velha que ele. Além disso, seu pai tem uma segunda esposa chamada Maria e 2 meio-irmãos mais velhos chamados Jim e Alec. Também, o pai de Cain é um nobre marquês que tem seu próprio exército, e em sua vida agora, há monstros e magia no mundo. Nos dias que se seguiram, ele aprendeu mais sobre o mundo com Sylvia e ficou feliz por ter renascido em um mundo de fantasia. Ele disse a Sylvia que também quer ser um aventureiro. Caim não sentia falta de sua antiga vida, já que era órfão e não tinha família. Então, você vê Caim com sua família. Ele queria aprender a ler, e sua família ficou impressionada ao ver que ele conseguia resolver problemas de matemática. Aos 3 anos, sua mãe, Sarah, achava que Caim era um gênio e ele afirmava que tinha aprendido tudo com a empregada Sylvia. Ela ficou feliz com seus elogios e seu pai se perguntava por que ele de repente queria aprender a ler. Então, eles notaram que Caim havia mudado desde a febre e ele não sabia como responder. Caim disse que queria aprender a ler porque queria saber muito sobre o mundo e sua família ficou feliz. Além disso, Caim queria pegar livros emprestados com seu pai para aprender magia. Então, Caim descobriu que era muito jovem e que também não havia sido batizado. Seus pais disseram que ele não poderia usar magia até ser batizado e que deveria apenas ler os livros por enquanto. Nos dias que se seguiram, Caim aprendeu magia por conta própria. Ele estava tão feliz e perdeu o controle ao usar magia de fogo forte. De repente, sua irmã mais velha apareceu e ele pensou que ela o havia visto usando magia. Mas ela apenas achou que ele estava aprendendo secretamente sobre o mundo exterior. Assim, ele ficou aliviado por ela não ter visto nada. Nos anos que se seguiram, Caim aprendeu muito sobre o mundo porque seu irmão ensinava bastante sobre isso. Caim descobriu sobre um monstro fofinho que ele também poderia invocar, e mal podia esperar para receber seu batismo e ganhar poder mágico. Assim, 2 anos se passaram, e Caim estava com 5 anos, pronto para seu batismo. René não conseguia acreditar quão fofo seu irmãozinho estava em suas novas roupas, e eles partiram para a igreja. Quando estavam na carruagem, Heine perguntou à irmã o que era magia de status. Sua irmã mais velha lhe mostrou. Ao abrir uma janela de status, Caim pode ver as habilidades e o poder mágico da irmã. Ele descobriu que o título da irmã era Adoradora de Caim, o que deixou René envergonhada. Caim disse que não tinha visto nada. Depois disso, ele aprendeu que receberia bênçãos, e as bênçãos dos deuses são classificadas em níveis de 1 a 5. Ao chegar à igreja, o batismo de Heine começou e René esperava que seu irmãozinho recebesse muitas bênçãos. De repente, durante o batismo de Caim, uma estátua começou a brilhar e ele foi convocado pelos deuses. Caim não conseguia acreditar que conheceu deuses reais durante seu batismo, e o deus criador Zenon estava feliz em conhecê-lo. Caim não conseguia acreditar que Zenon era um deus, pois ele parecia mais um cosplayer. Zenon disse que, como um deus, ele pode ler mentes e ouviu tudo o que Caim pensou. Depois, a deusa Rin explicou que ela é responsável pela vida e pela morte. Ela lhe disse que sua morte não foi planejada de forma alguma. Foi assim que Caim descobriu que havia morrido desnecessariamente, pois estava previsto que o criminoso tropeçaria ao atacá-los e as outras pessoas o deteriam. Quando Caim ouviu a verdade, ficou envergonhado porque deu sua vida em vão.
Além disso, o culpado foi preso como assassino por Caim, e Caim não conseguia acreditar quão patético ele era. Então a deusa disse que, por causa de sua boa ação, ele ganhou uma segunda vida e reencarnou em outro mundo. Caim descobriu que selaram suas antigas memórias, mas de alguma forma, seu selo foi quebrado quando ele tinha 3 anos. Caim não ficou chateado e agradeceu por poder manter suas memórias de sua vida anterior e por ter nascido em uma família amorosa. Agora, a deusa da magia, Rino, se apaixonou por Caim e lhe concedeu sua bênção. Zemon também queria dar sua bênção a Caim, e de repente, o deus da guerra, Sarnos, se apresentou. Ele também queria conceder a Caim sua bênção, para que ele tivesse muito mais poder. Depois disso, os outros deuses também quiseram dar suas bênçãos a Caim. Assim, Caim recebeu bênçãos de todos os deuses e adquiriu habilidades poderosas como item, caixa ou identificação. Após isso, Caim foi enviado de volta, e o Deus Criador sorriu para ele e disse para verificar seu status ao retornar. Quando o batismo de Caim terminou, seu pai Garm quis ver suas estatísticas. Caim saiu correndo e disse que estava com dor de estômago, e secretamente verificou suas estatísticas. Caim recebeu bênçãos de todos os deuses, e todas as bênçãos estavam no nível 10. Caim entendeu porque Zenon sorriu para ele e descobriu uma mensagem do Deus Criador. Ele lhe disse que Caim era capaz de disfarçar os valores de status dos deuses com uma habilidade de criador. Quando Ren chegou em casa, ele celebrou seu batismo com a família, e Caim abriu sua janela de status. Seu pai Garmo não conseguia acreditar nas altas estatísticas de Caim, porque ele esqueceu de disfarçar todos os status. Sua família achava que Caim era um gênio e seu pai estava impressionado. Mas ele também estava ciente dos perigos. Então, ele disse a Caim e a todos na sala para não contarem a ninguém sobre as estatísticas de Caim. Depois disso, Caim foi para seu quarto e encontrou um livro sobre magia de invocação em sua cama. Caim queria invocar um monstro fofinho e saiu para invocar um monstro fofinho que pudesse abraçar. Caim, sem querer, invocou um monstro perigoso. De repente, sua irmã e uma de suas amigas também apareceram. O monstro invocado queria matá-los, e Caim queria proteger sua irmã e a amiga dela. Caim atacou o monstro com um ataque de fogo, mas ele foi dominado pelo forte monstro. Naquele momento, ele se lembrou de sua vida antiga e não queria perder novamente. Então, ele teletransportou o monstro para longe com um feitiço. Caim conseguiu derrotar o monstro perigoso e caiu no chão. As duas garotas choraram e Caim pensou que estava morrendo novamente. De repente, Caim percebeu que não estava machucado e sua irmã estava feliz por ele estar saudável. Caim também ficou feliz porque percebeu que poderia salvar pessoas em sua nova vida. No dia seguinte, Caim fez um discurso para os amigos de sua família e seu pai queria ouvir o que Caim queria fazer no futuro. Caim disse que queria ser um aventureiro que ajuda muitas pessoas e tem muitas grandes aventuras. Além disso, ele queria descobrir o mundo e fazer muitos amigos. Caim decidiu se tornar um grande aventureiro e seu pai apoiou o sonho de Caim de se tornar um aventureiro. Garm disse a seu filho que contrataria um tutor particular para ensiná-lo mais sobre a vida de um aventureiro. Assim, Caim estava ansioso para aprender mais sobre este mundo. No dia seguinte, Caim estava em seu quarto e imaginou como seria seu novo tutor. De repente, Caim descobriu que seus tutores haviam chegado e se teleportou para o telhado da propriedade deles com um feitiço mágico. Caim caiu e aterrissou nos seios de sua nova professora, Millie. Millie então pensou que ele queria ser amamentado. Como resultado, Caim se desculpou por seu comportamento e seu mordomo disse a Caim que eles eram seus novos professores em casa. Caim se apresentou a ambos e ficou feliz com seus novos tutores. Em seguida, vemos Millie, que está muito nervosa, se apresentando à família de Caim. Nina também se apresentou e Caim comentou que Nina é uma elfa. Foi assim que Caim conheceu seus novos tutores, e Millie ficou aliviada por não precisarem falar de forma tão formal na presença deles. Os dois aventureiros estavam encantados por serem os tutores de Caim e o levaram para fora para praticar esgrima. Millie queria ver as habilidades de Caim, então ele mostrou suas poderosas técnicas com a espada. Os dois tutores ficaram impressionados e Nina disse que Caim provavelmente é mais forte que Millie. As palavras de Nina machucaram. Millie era orgulhosa e queria ter uma luta de prática com Caim. Durante a luta de prática, as duas não podiam acreditar que Caim tinha apenas 5 anos, pois ele era muito forte. Caim contou mais sobre si mesmo e Millie ficou impressionada com ele. Então Nina quis ensinar magia a Caim, e ele disse que já conhecia o básico. Ele então mostrou a Nina seu poder mágico e conseguiu usar todos os elementos. Nina não conseguia acreditar que Caim era um iniciante, já que ele lançava feitiços que apenas magos de alto nível poderiam usar. Nina achou que Caim era um gênio, e as duas garotas descobriram que Caim recebeu 2 bênçãos diferentes dos deuses. Millie percebeu imediatamente que Caim já era mais forte do que as duas aventureiras, e que elas não podiam ensiná-lo nada novo. Então, Caim usou sua caixa de itens, e os dois não podiam acreditar que ele também tinha essa habilidade. A caixa de itens seguiu.
Seus tutores disseram que ele estava em um nível profissional. Então, Caim perguntou se os dois poderiam ensiná-lo algo fora de sua propriedade. A razão era que Caim não conhecia o mundo exterior e não tinha muita experiência. Os dois tutores concordaram com a ideia de Caim, então relataram ao pai de Caim que seu filho era forte demais e que ele destruiria tudo se continuasse treinando. Sarah estava orgulhosa de seu filho Caim, e seu pai esperava isso. Antes que Caim se tornasse excessivamente poderoso, Garm permitiu que Caim saísse, mas ele disse que Caim deveria voltar à noite. Então, Caim saiu, ansioso para sua sessão de treinamento com Millie e Nina. Uma vez do lado de fora, Caim tentou usar magia avançada para atacar uma rocha gigante. Caim lançou um forte feitiço de fogo e causou uma enorme explosão. Nina não conseguia acreditar que Caim poderia lançar um ataque tão poderoso. Então, Millie ficou preocupada que Caim estivesse exausto, e elas descobriram que Caim também tinha um poder mágico inesgotável. Caim riu e as duas garotas sentiram a presença de um monstro. De repente, um coelho assassino apareceu e eles tentaram atacá-lo, mas o coelho assassino mirou em Caim. Como resultado, Caim derrotou facilmente seu primeiro monstro. Millie parabenizou Caim e ele quis mostrar seu primeiro monstro derrotado para sua família. Ele invocou sua caixa de itens e Millie lhe disse que queria economizar um pouco de dinheiro para comprar um dia uma bolsa mágica. Assim, Caim aprendeu que as bolsas mágicas funcionam exatamente como sua habilidade de caixa de itens, mas, infelizmente, são muito caras. Então, eles queriam caçar mais monstros, e Nina usou uma habilidade de radar de busca que localizava todos os inimigos na área. Caim também queria aprender a habilidade e conseguiu copiá-la facilmente. Nina não conseguia acreditar que Caim foi capaz de aprendê-la usando-a. Assim que a seguiu, Caim imediatamente correu para caçar monstros. Os dois o apoiaram e também derrotaram 2 coelhos assassinos. De repente, um coelho assassino tentou fugir e Caim quis seguir o monstro para a floresta. Millie o impediu porque havia monstros perigosos na floresta. Caim aprendeu que às vezes grandes manadas de monstros aparecem e tentam atacar sua cidade. Então, Millie disse que um dia, quando ele fosse mais velho, seria forte o suficiente para proteger a cidade também. Assim, Caim ficou ansioso para explorar a floresta perigosa. Um dia, quando Caim estava em casa, percebeu que derrotar alguns monstros fracos o fez subir para o nível 8. Ele não conseguia acreditar que todos os deuses lhe concederam habilidades de trapaça. Decidiu esconder suas estatísticas porque seria considerado um perigo e, como punição, enfrentaria a pena de morte. Nos dias que se seguiram, Caim estava na cidade e Millie queria reunir informações pela guilda. Caim ficou feliz ao ver uma casa de guilda. Então, na casa da guilda, Millie perguntou a seu amigo Rude se eles tinham alguma informação sobre monstros poderosos que seriam mais adequados para treinar Caim. Rude perguntou quantos anos Caim tinha, mas ela entrou em pânico ao descobrir que Caim era um nobre. Caim se apresentou e Rude comentou que Caim era um garotinho simpático. Então, um aventureiro arrogante de rank C apareceu. Ele zombou de Millie e Nina por serem aventureiras de rank D. Cross então convidou as duas garotas para tomar uma cerveja com ele, mas as duas recusaram. Cross não quis aceitar a rejeição e tentou forçar as duas a beber uma cerveja com ele. Caim parou o vilão Cross e disse que as duas não tinham tempo. Caim se apresentou como o orgulhoso aluno de Nina e Millie. Millie e Nina disseram a Caim para correr, mas Caim derrubou Cross no chão quando Cross tentou atacá-lo. Caim lhe deu uma lição e o espancou, fazendo com que Cross ficasse furioso. Ele então sacou uma espada e tentou matar Caim. Caim desviou de todos os ataques de Cross com facilidade, usando sua agilidade. O aventureiro Cross não teve chance e Caim parou o ataque da espada com apenas uma mão. Como resultado, ele jogou Cross para fora da guilda. Além disso, ameaçou acabar com seus capangas também. Assim, Caim conseguiu salvar suas amadas tutoras Nina e Millie sem problemas. As duas agradeceram a Caim e foram caçar os monstros. Foi assim que Caim aprendeu a usar sua poderosa magia e viveu muitos dias felizes com suas duas tutoras. Depois do treinamento, eles sempre comiam deliciosos sanduíches juntos e aproveitavam cada momento. 3 anos depois, Sylvia apareceu no quarto de Cain. Ela disse a Cain que os 2 aventureiros rejeitaram o contrato de extensão. Como sua tutora, Sylvia perguntou se deveria tentar convencê-los a continuar sendo seu tutor. Cain respondeu que não era necessário e que gostaria de agradecer a ambos. Ele queria presenteá-los, pois teve um ótimo tempo com Millie e Nina. Então, Cain se lembrou do pedido de Millie por uma bolsa mágica. Cain decidiu produzir uma bolsa mágica para eles por conta própria, e à noite ele se teleportou para a Floresta Perigosa. Primeiro, Cain caçou um enorme ogro de sangue e usou poderosos feitiços de fogo para derrotá-lo. Depois disso, Cain também derrotou um dragão da terra, e os cavaleiros na cidade pensaram que os ataques de Cain eram causados por monstros fortes. Garm e seus cavaleiros imediatamente partiram para destruir o rebanho de monstros. Enquanto isso, Cain se teleportou de volta para casa. Os cavaleiros descobriram uma enorme cratera e seu pai encontrou uma toalha de Cain. Ele não conseguia acreditar que seu filho estava causando o problema. No dia seguinte, Cain caçou lobos e derrotou facilmente toda uma matilha dos monstros. Então, os dois quiseram se despedir de Cain. Cain mostrou a ele suas bolsas mágicas feitas por ele, que queria dar a seus 2 tutores. Ela não conseguia acreditar que Cain havia derrotado um ogro sanguinário e um dragão da terra para conseguir o material.
Então, Caim disse que apenas uma propriedade cabia em sua bolsa mágica. Millie disse que suas bolsas mágicas eram da classe mais rara e não eram presentes normais. Caim agradeceu a eles pelo bom tempo e foi beijado na bochecha pelas duas lindas garotas. Elas também agradeceram a Caim pelo bom tempo e ofereceram que, se eles tivessem apuros, poderia sempre chamá-las para ajuda. Mais tarde, Caim foi repreendido por seu pai por causar problemas. Ele disse que deveria ser mais cuidadoso no futuro. E Caim se desculpou por causar tantos problemas ao pai. No dia seguinte, Caim lutou contra um dragão. Ele derrotou o dragão com apenas um ataque. Então, Caim verificou suas estatísticas. Ele percebeu que estava sobrepujado e recebeu o título de Matador de Dragões. Então, 2 anos se passaram e Caim agora tinha 10 anos. Ele estava a caminho da capital real com sua família para fazer sua estreia. René queria que Caim fosse para a academia junto com ela. Garm disse que Caim era muito jovem e que ele precisava esperar até completar 12 anos. Então, Caim usou sua habilidade de busca e conseguiu sentir monstros lutando contra humanos. Seu pai enviou os cavaleiros à frente para ajudar e Caim decidiu ajudar também. Seu pai estava preocupado, mas Caim imediatamente voou com seu feitiço mágico para fornecer apoio. Sua irmã desejou boa sorte a ele na luta. Então, vimos cavaleiros sendo atacados por um grande grupo de orcs. Todos estavam gravemente feridos. De repente, Caim apareceu e matou os orcs. Caim usou magia de vento forte e atacou muitos orcs. Ele conseguiu matar vários orcs com seu feitiço de cortador de ar, mas percebeu que seu feitiço poderia machucar. À noite, ele decidiu usar sua espada para lutar contra os monstros. Assim, Caim combinou sua espada com magia de fogo e conseguiu derrotar o general orc com facilidade. Após a luta, Caim se apresentou e os cavaleiros de sua família também apareceram. Quando um cavaleiro caiu, Caim usou magia de cura e conseguiu curar todos os cavaleiros feridos com um único feitiço. Caim disse a eles para descansarem e juntou os corpos dos cavaleiros mortos. Depois disso, seu pai também chegou e ficou surpreso ao ver que Caim derrotou todos os monstros sem ajuda. Garm então viu o brasão da família real e 2 garotas fofas saíram da carruagem. Caim ficou surpreso por ter salvado a princesa e a filha de um duque. As 2 garotas agradeceram a ele e estavam exaustas da luta. Caim se ofereceu para lançar um feitiço nelas, então usou seu feitiço de relaxamento. As 2 relaxaram e puderam esquecer a dor e o cansaço. Depois disso, as garotas imediatamente se apaixonaram por Caim. Caim era muito encantador e havia recebido o poder de Rhys dos deuses. O vice-líder dos Cavaleiros Reais, Daim, apareceu e agradeceu a Caim por resgatar a princesa Telis e o Marquês Silk. Ele também agradeceu por ter recolhido os corpos de seus cavaleiros. Caim então disse a Daim que os cavaleiros morreram com honra. Daim prometeu levar os corpos para seus familiares e contar sobre sua bravura. Depois disso, Caim teve que se preparar para sua estreia. De repente, Daim o parou. Caim descobriu que teria uma audiência com o rei. Em seguida, vemos Caim. Ele foi chamado ao rei e, ao se colocar diante dele, fez uma reverência. O rei soube de suas façanhas, que ele havia derrotado 50 orcs e também um general orc. Ele também foi elogiado por trazer os corpos dos Cavaleiros da Morte de volta ao reino. Como resultado, Caim recebeu uma recompensa e o rei o nomeou barão. Caim ficou surpreso ao se tornar barão e, além disso, ganhou 10 moedas de platina e uma propriedade como recompensa. Os nobres ficaram furiosos por um garotinho estar se tornando barão. Assim, um nobre reclamou sobre isso. O rei ficou irritado com o nobre Cordino. Ele disse que era sua decisão recompensar o garoto e que Caim merecia, pois ninguém além dele poderia derrotar 50 orcs sozinho. No entanto, Caim foi nomeado barão e agradeceu por suas recompensas. Em seguida, vemos Caim e seu pai na sala privada do rei. O rei agradeceu extensivamente a Caim novamente. Então, o pai de Silka, Eric Van Santana, também agradeceu a Caim. Caim ficou lisonjeado e disse que era natural ajudar pessoas necessitadas. Depois disso, eles quiseram continuar conversando sobre o futuro de Caim. O rei estava muito interessado em Caim porque não queria perder um garoto tão talentoso para outro reino. De repente, o rei e Eric perguntaram se Caim gostaria de se casar com suas filhas, Silk e Telis. Os 2 pais sabiam sobre a noite que Caim passou com suas filhas. Assim, Caim foi forçado a se casar com as 2 garotas, Silk e Telis. Caim não pôde recusar e seu pai também não pôde ajudá-lo. Então, Caim decidiu se comprometer com as filhas deles. Nos dias que se seguiram, Caim visitou os deuses e queria alguns conselhos sobre suas habilidades. Zenon disse que Caim era o humano mais forte deste mundo. Ele perguntou se Caim gostaria de se tornar um semideus. Depois disso, Zenon lhe disse que não havia muita diversão em seu reino. Então, Caim teve a ideia de criar um item que proporcionasse entretenimento. Os deuses estavam ansiosos pelo plano de Caim de criar um jogo e o incentivaram. Depois disso, Caim foi às compras com sua irmã mais velha. Ele saiu correndo da loja. Então, encontrou Palma. Ela ficou feliz em reencontrar Caim e ele soube que ela está estudando com o Sr. Taminos em sua loja de artesanato. Taminos ficou surpreso ao descobrir que Caim é um aristocrata e Caim quis conhecer sua loja.
Depois disso, Caim perguntou se Taminos poderia construir um jogo para ele. Então, Caim apresentou sua ideia e Taminos aceitou construir o jogo para Caim. Caim queria primeiro um protótipo e estava pagando com uma moeda de ouro. Taminos disse que uma moeda de ouro era demais e que não queria aceitar tanto dinheiro. Mas Caim disse que era um investimento e ele aceitou trabalhar para Caim. Depois disso, Caim percebeu que havia esquecido sua irmã na loja. Ela ficou brava com Caim, que a elogiou várias vezes para acalmá-la. Quando voltaram para casa, René lhe mostrou todas as roupas que havia comprado. Caim a elogiou novamente e ela lhe mostrou todas as roupas até o dia seguinte. Na manhã seguinte, a criada Sylvia apareceu e lhe falou sobre seu jogo. Caim gostou do jogo Reverse que foi criado. Ele então quis experimentar seu novo tabuleiro de jogo com Palma. Caim mostrou a Taminos e Palma como o jogo funciona. Assim, Taminos ficou impressionado com o jogo e Palma se divertiu jogando. O jogo continuou. Então Caim queria fazer uma versão para os nobres e uma versão para todos os plebeus. Tamanes disse que eles tinham problemas com os materiais caros. Então Caim apoiou sua fabricação e deu a Tamanes dinheiro suficiente para fazer os jogos. Tamanes estava ansioso para trabalhar com Caim. Então Caim soube que eles podiam fazer um contrato com o deus comerciante para patentear seu produto por 3 anos. Caim e Tamanes fizeram um contrato com o deus comerciante e o jogo inventado por Caim foi enviado aos deuses. Após a elaboração do contrato, Caim pediu a Tamanes para produzir uma versão de luxo do jogo. Ele queria presentear o jogo à família real. Tamanes estava inseguro sobre suas habilidades, mas Caim o encorajou, dizendo que o jogo era um sucesso completo. Os deuses também adoraram o jogo de Caim e se divertiram com ele. Mais tarde, Caim teve que fazer sua estreia e seu pai o avisou para ter cuidado para não se meter em problemas. Quando Caim apareceu no salão do rei, reconheceu imediatamente o nobre maligno. Então, ele descobriu que sua noiva, Silk, e seu pai, Eric, estavam presentes. Eles se apresentaram novamente, pois o encontro anterior não havia sido oficialmente anunciado. Assim, tiveram que se apresentar formalmente outra vez, e o pai de Silk agradeceu a Caim mais uma vez. Silk se apresentou e agradeceu a Caim por tê-la salvado. Caim a elogiou e a seduziu com sua aura de Riz. O pai de Silk queria aprender com Gorm como ele conseguiu criar Caim para ser um mestre do Riz. Gorm disse que René é muito temperamental e foi a influência de sua irmã que o tornou tão encantador. Então, o rei apareceu e iniciou a celebração. Caim agradeceu a ele pelo convite para a festa, mostrou seu charme e elogiou a princesa Teles. O rei também ficou chocado ao saber que Caim estava sendo criado com Riz e se preocupou com sua filha. Então, Caim contou ao rei sobre seu jogo e ele aceitou seu presente. Depois disso, Silk trouxe uma bebida e tentou seduzir Caim. Em seguida, ela provocou Caim um pouco e o deixou muito nervoso. De repente, o filho do Marquês Corgino apareceu. Ele tinha uma queda por Silk, mas ela estava interessada apenas em Caim. Abit e seus amigos menosprezavam Caim. Caim se apresentou como o barão, mas eles não ouviram. Os 3 garotos não sabiam que Caim tinha uma vantagem maior do que eles, e Caim provocou Abit. Habit ficou irritado e quis brigar do lado de fora. Quando todos estavam lá fora, Caim não queria colocar Silk em perigo, mas ela queria ficar com Caim. Os outros meninos estavam com ciúmes de Caim e queriam mostrar sua mágica para ele. No entanto, os capangas de Habit exibiram suas habilidades mágicas. O primeiro capanga lançou um feitiço e conseguiu conjurar uma pequena bola de fogo. Sua apresentação foi patética, então o segundo capanga quis mostrar sua mágica da terra. Ele também fez poses estranhas e queria exibir sua super mágica. Ele só conseguia usar mágica fraca também. Quando os 2 capangas queriam continuar, Silk interrompeu a apresentação patética deles. Ela disse que Caim não é filho de um barão, mas sim um barão oficialmente nomeado. Os meninos ficaram chocados ao saber que Caim é o garoto que derrotou 50 orcs e se tornou barão. Eles imediatamente pediram desculpas a Caim e saíram correndo. Silk achou engraçado que Caim também tivesse um lado maligno. Ela chantageou Caim para que saísse em um encontro com ela. Caso contrário, ela contaria a Teles sobre seu lado maligno. Então, a princesa Teles também quis sair em um encontro e ficou com ciúmes. Assim, Caim também convidou a princesa Teles para um encontro. Mas, de repente, o pai dela apareceu atrás da princesa Teles. Assim, as 2 garotas causaram enormes problemas para Caim novamente. Mais tarde, Caim mostrou ao rei seu jogo inventado, e os 2 pais estabeleceram regras para o encontro com suas filhas, pois estavam preocupados. Nos dias que se seguiram, Caim recebeu a chave de sua nova mansão. Então, foi informado de que não precisava jogar seu jogo inventado com o rei hoje. Ele pensou que poderia ir para casa imediatamente. De repente, o Duque Eric apareceu. Ele queria jogar um jogo com Caim. Então, mais nobres apareceram que também queriam brincar com ele, e Caim ficou assustado. Depois disso, ele foi para sua nova propriedade, e sua nova casa estava em ruínas. Caim esperava que nenhum fantasma o assustasse em sua nova casa. Então, ele entrou em sua nova mansão. Percebeu que não havia luz e continuou a olhar ao redor da mansão. Ele então olhou para os cômodos e tudo o que viu estava quebrado e precisava de reparos. Além disso, sua nova mansão estava muito suja. Então, Caim decidiu limpar sua mansão com magia. Caim lançou um feitiço e conseguiu limpar sua nova casa em apenas um momento. Depois, ele consertou tudo e já estava ansioso por sua nova vida em sua própria mansão.
Mais tarde, Sylvia apareceu. Ela ficou feliz que Cain a escolheu como empregada. Cain conheceu todas as novas empregadas e o mordomo Colum se apresentou a ele. O mordomo Colum estava ansioso para trabalhar para Cain. Então, as empregadas queriam limpar a mansão de Cain e notaram que ele já havia limpado sua nova mansão. Sylvia já suspeitava que Cain cuidaria disso e Colum ficou surpreso com as habilidades de Cain. Colum então disse que ainda precisava visitar seu pai porque seus irmãos mais velhos, Alec e Jean, chegaram em casa. Mais tarde, os irmãos descobriram que Cain agora era estéril. Eles o parabenizaram e Rin estava ansiosa para visitar a mansão de Cain. Então, os irmãos disseram que fantasmas habitam a velha mansão e provocaram Rin um pouco. Rin tinha medo de fantasmas e queria que Cain a protegesse. Eles então foram ver a mansão de Cain e ficaram surpresos ao perceber que tudo parecia novo. Garm imediatamente suspeitou que Cain estava usando sua magia. Sua mãe estava orgulhosa de Cain e eles olharam juntos os cômodos da mansão. Enquanto observavam os ambientes, Gaan, seu pai Garm, comentou que ele precisava de objetos de arte, já que era um aristocrata. Em seguida, Cain foi mostrar um monstro empalhado. De repente, Sylvia gritou e todas as empregadas pensaram que um monstro estava atacando. Elas viram um enorme dragão vermelho e seu pai ficou chocado com Cain. Ele não conseguia acreditar que seu filho havia derrotado um monstro tão perigoso. Cain disse que recentemente derrotou um na floresta há alguns dias. Seu pai então explicou que um dragão vermelho é um monstro de classe calamidade, que apenas um grupo grande de aventureiros de alto nível pode derrotar. Depois, Garm disse que da próxima vez ele deveria avisar as criadas para evitar problemas. Após isso, Cain descobriu que seu dragão vermelho de pelúcia vale 1000 moedas de platina. De repente, Sarah gritou. Eles gostaram do banheiro moderno de Cain, que ele criou com magia. Eles queriam um em sua própria casa, e Garm queria usá-lo. Foi assim que seu pai conheceu o grande banheiro e pediu a Cain para instalar um em sua casa. Então, Cain foi informado de que precisava organizar uma festa para se apresentar como um novo aristocrata. Cain ficou sobrecarregado com a festa, mas Colum e Sylvia já haviam preparado tudo. Então, Cain olhou para a lista de convidados e não queria convidar o rude Duque Corgino. Ele também notou que o rei não estava convidado, pois apenas duques podem convidar a família real. Cain então teve uma ideia para a festa e Sylvia o incentivou a organizá-la do seu próprio jeito. Em seguida, vemos Cain querendo fazer belos copos. Assim, ele produz muitos copos como presentes para os nobres. E também contou ao seu cozinheiro um novo prato para servir em sua festa. Ele pretendia servir hambúrgueres e Sylvia teve a oportunidade de provar o delicioso prato. Ela ficou impressionada com o sabor incrível dos hambúrgueres dele. Em seguida, Sylvia experimentou o vinho espumante que Cain havia feito. Ela adorou a bebida caseira de Cain e bebeu todas as garrafas de uma vez. Sylvia ficou bêbada e Cain foi chamado pelo rei. O rei olhou fixamente para Cain. Ele perguntou a Cain por que não havia recebido um convite de seu amado genro. O rei estava ciumento e muito triste porque Eric tinha um convite para sua festa. Cain respondeu que queria convidá-lo e mostrou um convite. Assim, o rei ficou animado e não estava mais triste. À noite, as criadas descobriram que o rei também viria. Além disso, souberam que Cain está noivo de Silk e da princesa Teles. Na noite seguinte, os primeiros convidados chegaram à festa de Cain. Eric e Silk também apareceram e agradeceram a ele pelo convite. Então, eles avistaram o dragão vermelho de Cain. Eric ficou surpreso por conseguir derrotar um. Quando todos os convidados chegaram, Cain cumprimentou os nobres e desejou a todos uma ótima diversão em sua festa. Em seguida, vemos Garn degustando seu vinho espumante com Eric e Sarah. Eles adoraram o sabor efervescente do álcool e elogiaram Cain. Além disso, Eric ficou impressionado por conseguir fazer as meninas tão felizes com seus pratos. Cain ficou lisonjeado com os elogios. De repente, a família real apareceu, e o rei imediatamente descobriu o vinho espumante de Cain. Depois disso, ele experimentou os hambúrgueres e achou que estava no anime Food Wars, porque a comida o impressionou. Cain conseguiu deixar a família real feliz com seu prato, e a rainha descobriu seu banheiro maluco. Então o rei usou o banheiro. Ele adorou o banheiro porque tinha comido algumas asas apimentadas no KFC antes. Assim, Cain foi ordenado a construir um banheiro para eles também. O rei elogiou Cain, e todos os outros nobres também ficaram felizes com sua festa. De repente, no final, o Duque Corgino apareceu. Ele olhou de cima para baixo para Cain. Então ele entrou na mansão de Cain e ficou surpreso com o enorme dragão vermelho. Cain disse a ele que estava satisfeito, e os outros convidados também não gostaram do arrogante Duque Corgino. Então ele provou o delicioso vinho espumante de Cain e disse que não tinha um bom gosto. Depois, ele também experimentou os hambúrgueres. Ele adorou os pratos, mas não quis mostrar sua verdadeira expressão. Cain ficou irritado com o Duque Corgino por suas maneiras rudes, mas Colum acalmou Cain. Então, Cain teve um plano para irritar o Duque Corgino. Deu a ele seus belos copos e quis ficar com todos os copos dele. Assim, Cain respondeu que não era possível dar todos os copos. De repente, Cain localizou o rei e ofereceu ao Duque Corgino um presente valioso. O Duque Corgino se interessou pelo presente, e Cain o enganou.
Ele se escondeu atrás de seus futuros sogros e o Duque Corgino se desculpou pela grosseria. O rei ficou bravo com Corgino por se comportar como um tirano. Assim, o Duque Corgino foi repreendido pelo rei. Seguiu-se a desaparecimento do Duque Corgino. Depois disso, Silk apareceu e percebeu que Caim havia planejado tudo. Ela achou a personalidade de bad boy dele adorável. De repente, Eric e o rei estavam ouvindo a conversa deles. Assim, Caim foi pego em suas mentiras. Caim se desculpou e prometeu não fazer mais besteiras. No dia seguinte, Caim foi chamado pelo rei, que estava desapontado com ele por usar sua posição como rei. Então, ele tentou se desculpar, mas Caim não conseguiu conter o riso ao pensar em ontem. Assim, Caim foi repreendido pelo rei por 2 horas. Algumas semanas depois, Caim estava a caminho de entregar os monstros que havia abatido. O vice-líder Daim mostrou a Caim um espaço vazio para seus monstros caçados, mas Caim disse que o espaço era muito pequeno. Daim ficou chocado e soube que Caim havia derrotado dragões da terra gigantes. Assim, Caim foi autorizado a armazenar seus monstros no pátio. Em seguida, Caim trouxe seus monstros caçados de sua caixa de itens. O cavaleiro Daim não conseguia acreditar que Caim era um menino de 10 anos, pois ele havia derrotado um enorme grupo de monstros poderosos. Em seguida, Daim perguntou se Caim era um apóstolo dos deuses. Caim respondeu que era apenas filho de um conde e que queria voltar para casa. De repente, Dau parou e queria que Caim se juntasse ao treinamento de cavaleiros. Então Caim lutou contra todos os cavaleiros e foi cercado por eles. Então vemos por que Caim teve que lutar contra todos os cavaleiros. Caim foi apresentado por Daim, e o líder não. Naquele momento, Caim aprendeu que o líder dos cavaleiros é viciado em batalhas. Depois disso, o treinamento começou, e um cavaleiro subestimou Caim. Assim, Caim lutou contra um cavaleiro comum. Caim usou seu feitiço de impulso e derrotou facilmente o cavaleiro. Após a luta, Caim queria voltar para casa. Ele foi forçado a lutar contra todos os cavaleiros de uma vez. Como resultado, vemos Caim cercado, e o líder dos cavaleiros apareceu. Ela pensou que Caim era um garotinho inocente, que estava sendo intimidado pelos cavaleiros. Enquanto isso, Caim viu um elfo pela primeira vez, então ele esclareceu o mal-entendido. A líder Tifana ficou surpresa ao descobrir que Caim é um guerreiro forte. Ela imediatamente quis lutar contra Caim. Assim, Caim foi desafiado para um duelo com Tifana, que detinha o título de Mestre da Espada, e Caim foi forçado a lutar. Ela então também usou o feitiço de impulso e atacou Caim. Caim conseguiu acompanhar a velocidade de Tifana em sua luta, então eles lutaram um contra o outro e Caim também decidiu ativar o feitiço de impulso. Caim atraiu Tifana para uma armadilha e derrotou a líder dos cavaleiros. De repente, Tifana se apaixonou por Caim e decidiu fazer dele seu futuro marido. Caim disse que nem sabia o nome dela. Além disso, ele é muito jovem para uma MILF. Tana Tifana se apresentou como a filha do Duque de Libert. Então, ela respondeu que a diferença de idade não é um problema porque os elfos vivem 300 anos. Caim se escondeu atrás de seu amigo e disse que o reino não concordaria. No entanto, Caim esperava o apoio de seu amigo, mas ele não queria se envolver em seus problemas. Tifana entendeu Caim e decidiu falar com o rei. Caim temia que o rei ficasse bravo com ele, então foi arrastado até o rei. Tifana então disse ao rei que gostaria de se casar com Caim. O rei e o pai de Caim ficaram chocados com a notícia. Então, Caim explicou que derrotou Tifana em batalha e ela se apaixonou por ele. De repente, Garman, o rei, lhe disse que Tifana era da província de Libert. Ele soube que os elfos costumavam ser caçados e escravizados. Mas um dia, um herói apareceu. Ele foi o primeiro rei e seu nome era Yuya. Os elfos foram salvos por ele, e desde então, a província de Libert se tornou um reino forte. Tifana tem o mesmo status que uma princesa em sua terra natal. Então, o rei contou a Caim sobre o noivado secreto de Teles e Silk. Tifana ficou impressionada que o rei o aceitasse como genro, então decidiu se casar com ele de qualquer forma. O rei não pôde ajudar Caim e ela deveria pedir permissão ao pai dela. Depois disso, o rei e os outros ficaram suspeitos se Caim foi enviado por Deus. Eles decidiram usar um livro para descobrir a verdadeira identidade de Caim. Alguns dias depois, Caim estava muito exausto. Ele foi forçado a lutar contra Tifana todos os dias. Durante as lutas, Caim recebeu o novo título de Mestre da Espada. De repente, Caim quis fugir ao ouvir a voz de Tifana, mas foi impedido porque o rei queria conversar com ele. Assim, vemos Caim com o rei novamente, e eles lhe deram um livro de magia para ler. Então, Caim olhou para o livro e o rei disse que não podiam ler o livro. Caim observou que o livro do primeiro rei estava escrito em japonês. Caim sabia que precisava contar a eles sobre seu segredo. Caim decidiu confiar neles e contou a todos que tinha memórias de sua vida passada. Gar ficou chocado, e Caim disse que definitivamente é Gar na criança de Sara. Além disso, todos descobriram que Caim pode conversar com os 7 deuses. Depois disso, Caim revelou suas verdadeiras estatísticas e eles ficaram surpresos com seu enorme poder. O rei então disse que Caim, com todos os seus títulos, pode se tornar o rei e que o mundo inteiro deveria adorá-lo. Caim não queria ser o rei. Ele gosta de sua vida atual. Então, Caim disse que ama sua vida atual porque todos são muito gentis com ele, e o rei e seu pai sempre cuidaram bem dele.
o rei entendeu que Caim queria continuar sua vida habitual. De repente, Tifana apareceu. Ela tinha permissão para se casar com Caim. Assim, o pequeno Caim teve uma Milf como sua terceira noiva. E Eric disse que Caim sempre será o mesmo. No entanto, todos tiveram que prometer manter o segredo de Caim. Enquanto isso, Caim lutava contra Tifana no pátio. Então, o rei continuou a esperar que Caim protegesse sua família e todos os outros do reino. Assim, Caim foi autorizado a continuar sua vida comum como aventureiro e pode continuar lutando contra oponentes fortes. À noite, Silk e Teles descobriram sobre seu noivado com a elfa Tifana. Caim se desculpou com suas duas adoráveis noivas. Ambas ficaram brevemente irritadas, mas de alguma forma conseguiram aceitar seu destino e Caim estava muito assustado. De repente, Tifana apareceu e Caim foi sequestrado novamente pela elfa Tifana. No dia seguinte, vemos Caim lendo o diário do primeiro rei Yuya. Yuya narrou que morreu em um acidente no Japão e reencarnou em outro mundo. De repente, Teles e Silk apareceram. Eles suspeitavam que ele estava estudando para os exames de entrada da Academia Real. Então, os dois quiseram estudar com Ken, mas ele estava ocupado e tinha algo importante a fazer. Ken fugiu e conseguiu escapar. Depois disso, Tifana encontrou Ken e imediatamente quis lutar contra ele. Ken respondeu que não tinha tempo, porque tinha algo importante a fazer. Quando chegou em casa, se preparou para ir à Guilda dos Aventureiros. A razão é que ele agora tinha 12 anos e queria se registrar como aventureiro. Em seguida, Caim visitou a Guilda dos Aventureiros e um cara de cabelo vermelho lhe desejou muita diversão. Caim então preencheu os papéis de registro. Depois disso, Caim submeteu seu registro. Então, teve que inserir sangue em um cristal para que os funcionários da guilda pudessem criar um cartão de identificação para ele. De repente, Caim se perguntou o que seus tutores estavam fazendo agora. Então, Caim agradeceu a ela pelo cartão de identificação e Hetia lhe desejou diversão. De repente, alguns caras apareceram. Eles incomodaram Hetia e zombaram de Caim. Um dos aventureiros queria chutar Ken, mas ele imediatamente se esquivou. Então, seus capangas quiseram atacar Ken, mas Ken pulou para o lado com sua super velocidade. Eles ficaram furiosos e atacaram Ken juntos. Então, um aventureiro quis sacar sua espada, mas Cloud apareceu para ajudar Ken. Ele ameaçou os aventureiros e eles fugiram. Risha e Ken agradeceram a ele pela ajuda. Claude disse que estava feliz em ajudá-los e que gostou de Ken. Depois disso, Claude o convidou para um drink e quis saber onde ele havia aprendido truques tão poderosos. Ken respondeu que tinha aventureiros como tutores. Então, eles comemoraram o registro de aventureiro de Ken e ele perguntou sobre a origem de seu apelido, Chama de Gelo. Claude contou que ele usa uma espada de fogo e sua esposa usa magia de gelo, e foi assim que ficou conhecido como Claude Chama de Gelo. Claude então mostrou sua carta da Guilda de Ouro. Caim ficou impressionado ao saber que ele é um aventureiro de rank A. Claude foi muito humilde e disse que ainda tem muito treinamento a fazer para se tornar um aventureiro de rank SSS. De repente, sua esposa apareceu atrás dele. Lena estava procurando por seu marido, Claude. Então, Caim se apresentou a ela. Ela ficou feliz em conhecer Caim e disse que ele poderia sempre pedir conselhos se precisasse de ajuda. Claude comentou que Caim não era uma criança normal e que ele havia sido agredido por beber cerveja demais. Assim, Claude foi levado por sua esposa e desejou a Caim muita diversão em sua primeira missão. No entanto, Caim procurou missões adequadas, mas não encontrou nada divertido. Missões de rank G. De repente, Caim avistou uma missão de caça a goblins e saiu correndo feliz da guilda. Então, Caim encontrou Tifana. Ela imediatamente o abraçou. Caim disse que queria lutar contra goblins, e Tifana decidiu acompanhar Caim em sua missão. Caim tentou fugir, mas não conseguiu escapar a tempo. Como resultado, Caim foi caçar goblins com Tifana. Tifana estava feliz por passar tempo com Caim na floresta. Enquanto isso, Caim percebeu um grupo de goblins. Depois disso, vemos um grupo de goblins atacando um fazendeiro fraco. Caim imediatamente curou o homem ferido e Tifana cortou os 3 goblins com sua espada. Os 3 goblins foram instantaneamente derrotados. De repente, outro grupo de goblins apareceu. Caim lançou um feitiço de suporte. Como resultado, sua força física aumentou. Tifana está em modo de amor e usou o poder de seu futuro marido para derrotar os monstros malignos. Foi assim que Tifana lutou contra todos os goblins e derrotou os monstros com facilidade. Tifana venceu os monstros e o chefe goblin não teve chance contra ela. Então, Tifana já sonhava com seu casamento com Caim. De repente, mais monstros fortes apareceram, e Caim disse a ela para proteger o fazendeiro. Caim então cegou os lagartos verdes e os derrotou todos com seu feitiço Pilar de Gelo. Mais tarde, as aventureiras Nina e Millie descobriram o ninho dos lagartos verdes. Elas ficaram chocadas com a enorme cratera. Então vemos Caim na guilda. Ele relatou que derrotou lagartos verdes. Ele descobriu que havia completado uma missão de rank C.
De repente, Risha ficou assustada quando Cain disse que havia derrotado 30 homens lagarto. Risha imediatamente correu para seus superiores, pois queria conhecer Cain. Cedric achou que Cain era um impostor, pois ele era um aventureiro recém-registrado de rank G. Cain respondeu que derrotou-o sozinho. Então Cedric disse que um garoto normal não pode derrotar homens lagarto. Como resultado, Cedric quis punir Cain e suspendê-lo como aventureiro. Cain entrou em pânico e, de repente, o mestre da guilda apareceu. Assim, Cain foi acusado de trapacear, e o mestre da guilda examinou Cain mais de perto. Cedric então relatou que Cain derrotou 30 homens lagarto, o que é impossível. O mestre da guilda disse que Cain estava dizendo a verdade e chamou Tifana para a sala. Eles então descobriram que Tifana está noiva de Cain, e o mestre da guilda revelou a verdadeira identidade de Cain. Como resultado, Cedric soube que Cain é o lendário garoto barão que salvou a família real. Cedric ficou chocado e Cain lhe disse que havia se registrado como um cidadão normal. Além disso, ele também descobriu que Cain é filho do Marquês Garm. De repente, o mestre da guilda disse que ele é o irmão mais velho de Tifana. Cedric então pediu desculpas a Cain por sua grosseria. Cain aceitou suas desculpas e os mal-entendidos foram esclarecidos. Depois disso, Cain recebeu uma promoção para aventureiro de ranking C, mas Tifana achou isso insuficiente e relatou que Cain havia derrotado um dragão vermelho. Além disso, ele é mais forte do que ela. Cedric e Rédia não podiam acreditar que Cain havia derrotado o líder dos cavaleiros. Então, o mestre da guilda decidiu promover Cain para aventureiro de ranking A. Mas havia uma condição. Cain deveria derrotar um grupo de bandidos e entregá-los à guilda. Em seguida, a equipe da guilda foi fazer a papelada e seu cunhado pediu desculpas por sua grosseria. No entanto, Cain, o mestre da guilda, pediu que ele tratasse bem sua irmã mais nova. A razão é que ele sabia que sua irmã era muito selvagem. Enquanto isso, os deuses estavam se divertindo. De repente, o deus Zenon disse que Caim precisava ficar mais forte em breve. O selo de Aaron seria quebrado e o mundo estaria em perigo. Então, os deuses queriam enviar Caim a um mestre que pudesse torná-lo ainda mais forte. Enquanto isso, Caim estava feliz com seu cartão de identificação de classe. Nos dias que se seguiram, Teles e Silk descobriram que Caim estava em um encontro na floresta com Tifana. As duas garotas ficaram irritadas e queriam uma explicação de Caim. Na manhã seguinte, Sylvia acordou Caim. Ele estava atrasado para ir à escola e saiu correndo de casa. Então, ele se teleportou e conseguiu chegar a tempo. Caim recebeu um número e foi orientado a ir para seu lugar na sala de aula A. Caim comentou que não conhecia nenhum dos discípulos. Ele suspeitou que Teles e Silk estavam em uma classe diferente. Então, o exame de entrada para a Academia Real começou. Caim imediatamente percebeu que as perguntas eram fáceis e ele respondeu ao exame de entrada em pouco tempo. Uma professora apareceu e viu que Caim estava descansando. Caim disse que havia terminado o teste, e ela ficou surpresa. Então o segundo exame de entrada começou, e Caim já estava ansioso por isso. No entanto, Caim perguntou se poderia usar todo o seu poder, e a professora disse que o local de treinamento é protegido por uma barreira poderosa. Então, as outras crianças de 12 anos lançaram o feitiço da bola de fogo, e Caim entendeu que estava em desvantagem. Ele causaria involuntariamente um inferno ao usar magia de fogo. Então, Caim tentou conter seu verdadeiro poder. Caim usou um feitiço iniciante em vez de bola de fogo e, sem querer, destruiu a parede da escola. Além disso, ele destruiu a floresta e causou uma grande confusão. Todos ficaram chocados, e o professor não conseguia acreditar que Caim usou magia de novato que quase destruiu toda a parede da escola. Eles então terminaram o segundo teste e Caim se desculpou pelo enorme problema. Mais tarde, começou o exame de esgrima, e um aventureiro de ranking A da guilda foi o examinador deles. Cloud ficou surpreso ao ver Caim na Academia Real, então decidiu testar os poderes de Caim. Então a luta começou, e Caim imediatamente ativou seu feitiço de impulso. Cloud reagiu imediatamente ao ataque de Caim e ficou feliz em lutar com ele. Os outros alunos ficaram chocados com a velocidade deles, e Cloud também aumentou sua velocidade. Os dois então lutaram em velocidades anormais, e o professor interrompeu a luta. O professor repreendeu Cloud porque os alunos estavam intimidados. Então Cloud sugeriu parar a luta por enquanto, mas queria fazer uma missão com Caim. Em algum momento depois disso, Caim foi repreendido pelo professor e se desculpou. À noite, ele foi para casa e Sylvia quis comemorar com ele. Então, o estômago de Caim roncou e Sylvia quis preparar algo para ele comer. No dia seguinte, vemos Caim. O rei soube que Caim havia destruído acidentalmente a parede de uma escola com sua magia. Caim disse que não usou magia de nível imperador e achava que a barreira resistiria à sua magia. A seguir, vemos Cain sendo perguntado se poderia testar sua magia de nível imperador em algum lugar. O rei e os outros disseram que não, pois sua magia é muito perigosa. Então, Cain soube que na escola havia 2 locais para os exames de entrada. Teles e Silk informaram ao rei que ele não estava presente na aula de exame dos nobres. Cain descobriu que havia passado no exame comum. Abaixo, vemos Eric. Ele havia sido informado alguns dias antes sobre um estudante plebeu que possuía poderes monstruosos.
O Duque Eric riu e já suspeitava que Ken era o culpado. Então, ele disse ao diretor da escola para simplesmente enviar a conta ao primeiro-ministro Magna e não conseguia parar de rir. Em seguida, Ken recebeu uma conta pelos danos causados e se desculpou com eles. No dia seguinte, Ken descobriu que estava classificado em primeiro lugar na Billboard, e Silk se divertiu ao saber que ele havia feito o exame no local errado. Então, Ken descobriu que Teles estava bravo com ele por ter ido ao local de exame errado. Mais tarde, Rainer deu as boas-vindas aos novos alunos. Então, ela descobriu sobre Ken e ficou orgulhosa dele por ter conquistado o primeiro lugar. Assim, a irmã Rainor disse que ele teria que fazer um discurso na cerimônia de entrada como o classificado em primeiro lugar. À noite, Sylvia aguardou os resultados de Ken e ficou feliz que ele foi aceito. Colin o parabenizou pelo primeiro lugar e Sylvia quis preparar um banquete para Ken. No dia seguinte, na escola, Ken viu seus pais chegarem à cerimônia de entrada. Então, ele encontrou Teles e Silk. Ele atraiu Rhys e as garotas estavam apaixonadas por ele. Depois disso, Ken já estava fazendo inimigos porque tinha duas garotas bonitas ao seu redor e outras garotas também estavam interessadas nele. Então, Ken foi chamado pelo diretor. Ken começou seu discurso dizendo que havia se confundido com a sala de exame no primeiro dia. Ele então agradeceu por ter sido admitido na Academia Real. Ken disse que estava feliz por poder estudar nesta grande escola e desejou a todos boa sorte. De repente, o rei apareceu e ficou contente por Ken estar na Academia Real. Ele também desejou sucesso aos alunos e indicou que Ken é uma criança incomum que pode causar grandes problemas. Mais tarde, Ken foi para sua nova turma. A professora Ella disse que os alunos deveriam escolher suas matérias escolares favoritas. Ken queria escolher o aprendizado de aventureiro, mas Teles e Silk disseram para ele escolher o aprendizado de aristocratas também. Depois disso, as meninas disseram que escolheram matérias escolares para apoiá-lo no futuro. Durante o intervalo para o almoço, Ken avistou sua amiga de infância, Palma, que estava sendo provocada pelo filho do Duque Corgino. Ken ficou irritado e interrompeu o bullying contra os plebeus. Os nobres ficaram chocados ao saber que Caim era amigo de uma plebeia. Os nobres ameaçaram que seus pais fariam mal à família de Palma. De repente, Teles e Silk apareceram. Eles estavam irritados com o desprezo dos nobres em relação aos plebeus. Os nobres então se desculparam com Palma. Palma agradeceu a Caim por tê-la resgatado. Caim estava conversando com Palma. Então, Teles e Silk ficaram com ciúmes. Eles forçaram Caim a se ajoelhar. Durante esse tempo, eles conheceram Palma e se tornaram amigos. De repente, Caim ouviu uma voz e foi chamado para uma biblioteca. No entanto, Caim descobriu uma sala mágica e conheceu um homem misterioso. O homem misterioso disse que estava esperando por Caim e que conhecia a verdadeira identidade de Caim como Kazuya. Assim, o homem misterioso ofereceu um café a Caim. Caim ficou maravilhado com o sabor delicioso que se seguiu. Então, Caim descobriu que o homem misterioso era o lendário Rei Yuya. Caim não conseguia acreditar que ele era o herói lendário dos livros de história, pois havia desaparecido há 3.000 anos. Então, Caim pensou que Yuya era um fantasma, e Yuya começou a rir. Depois disso, Caim abriu a janela de status de Yuya e percebeu que Yuya possuía um título de Deus da Criação. De repente, Yuya disse que havia criado seu próprio mundo, e foi assim que conseguiu viver por 300 anos. Além disso, Caim descobriu as circunstâncias que explicavam por que ele estava vivo há 300 anos. Yuya então disse que os deuses pediram para ele treinar Ken. De repente, Ken afirmou que era forte o suficiente e que deveria tentar roubar o biscoito da mão de Yuya. Como resultado, ele tentou provar sua força, mas não conseguiu roubar o biscoito. Então, Yuya disse que ele precisava ficar mais forte, porque um inimigo poderoso logo despertará. Yuya contou que, há 300 anos, selou o deus maligno Aron. Infelizmente, o selo foi enfraquecido nos últimos 300 anos e em breve será quebrado. Caim perguntou por que Yuya não selou novamente o deus do mal, Aron. No entanto, Yuya respondeu que se tornou um deus de seu próprio mundo, e os deuses não têm permissão para interferir nas batalhas de outros mundos. Por essas razões, Caim deve lutar contra Aron. Ele também queria contar a Caim um segredo antes de teleportá-lo para sua própria ilha criada. De repente, Yuya se teleportou para pegar alguns equipamentos e deu a Caim uma espada com uma bússola. Caim deveria lutar contra monstros fortes na floresta até atingir o nível 600. Caim estava apenas no nível 300 e disse que levaria muito tempo. Yuya explicou que seu próprio mundo criado funciona como a Sala do Espírito e do Tempo de Dragon Ball Z. Então Yuya deixou Caim, e ele ainda tinha perguntas. Como resultado, Caim começou a caçar monstros e lutou contra muitos monstros fortes. Ele percebeu imediatamente que apenas monstros de alto nível viviam na floresta. Mais tarde, vemos Sylvia preocupada com Caim, mas ela só encontrou Teles e Silk, que também estavam procurando por Caim. Sylvia disse que Caim não aparecia em casa desde ontem. Ela temia que ele tivesse sido sequestrado, mas a princesa Teles os animou e quis esperar pelo retorno de Caim em sua mansão. Enquanto isso, Caim estava cansado e pensava que ia morrer. Caim deitou no chão e estava em desespero, mas ouviu uma voz. De repente, ele se levantou e seguiu a voz de um monstro gritando. Caim descobriu um filhote de Fenrir ferido chorando.
Ele queria matá-lo para dar uma morte sem dor. De repente, lembrou-se de sua antiga vida, na qual sempre quis ajudar os mais fracos. Caim percebeu que havia enlouquecido e imediatamente parou seu ataque. Então, Caim se desculpou com o filhote de Fenrir ferido e usou seu último poder para curar o monstro com seu feitiço de cura mais forte. Depois disso, Caim ficou inconsciente e o bebê Fenrir, curado, o protegeu o tempo todo. Quando Caim acordou novamente, não conseguia acreditar que ainda estava vivo. Caim descobriu que Fenrir havia sido abandonado e o pequeno monstro se tornou seu novo amigo. Caim recebeu um Fenrir e nomeou seu amigo de Haku. Nos dias que se seguiram, Caim sobreviveu junto com Haku e eles lutaram contra monstros fortes. Vários anos se passaram e Caim finalmente encontrou a casa de Yuya novamente. Yuya ficou surpreso ao perceber que havia crescido, pois 4 anos se passaram desde o último encontro. Então, Yuya viu seu novo Fenrir e explicou a Caim que seu animal de estimação é um lobo lendário. Em seguida, Yuya sugeriu que Caim fizesse um contrato de familiar com seu pet para que pudesse invocar Haku a qualquer momento. Depois disso, Caim conheceu seu novo mestre, Doran. Antes de continuar o treinamento com Yuya, Caim queria saber sobre o segredo. Após isso, Caim foi treinado por Doran, que disse que ele ainda não era forte o suficiente para derrotar Aaron. Em seguida, Caim foi nocauteado por um poderoso soco. Quando acordou, Haku o cumprimentou. Depois, Caim conheceu a esposa de Doran, Huri. De repente, ele avistou um dragão bebê e quis fazer amizade com o dragão. Haku ficou com ciúmes do dragão e eles discutiram. Então, Huri disse que deveriam comer e Caim agradeceu a esposa de Doran. De repente, ele chorou de alegria e disse que os pratos de Huri estavam deliciosos. Huri ficou feliz com suas palavras e Caim não parou de comer. Doran soube que Caim havia vivido na floresta por 4 anos. Huri ficou contente que Caim agora vivesse com eles, pois ele é um bom garoto. Enquanto isso, Teles e Silk aguardavam o retorno de Caim e assaram biscoitos para ele. Então, foram advertidas por Sylvia, que ensinou as 2 meninas a assar. Depois disso, vemos Caim. Ele lutava contra Doran todos os dias e se tornava mais forte com as lutas. Após um ano, Caim estava cansado de seu treinamento e o dragão bebê Jin ainda não gostava dele. Nos meses seguintes, Caim lutou diligentemente, mas não conseguiu derrotar Doran. Em seguida, vemos Caim querendo saber a história sobre Arão. Então, Yuya disse que Arão era o deus do entretenimento. Um dia, ele criou um jogo semelhante ao jogo do Lula que matou muitas pessoas. Como resultado, ele foi banido do reino dos deuses. Caim ficou chocado com a história de Arão. Então Caim saiu para lutar novamente com Doran. Enquanto isso, Yuya esperava que Caim derrotasse o deus maligno Aaron. De repente, vemos Yuya. Ele visitou o túmulo de seus amigos e lamentou não ter conseguido salvar Caim. Seus pais. Eles foram convocados para outro mundo junto com Yuya há 300 anos para lutar contra o deus maligno Aaron. Os pais de Caim e Yuya testemunharam as más ações do deus maligno Aaron. Os deuses então disseram que foram convocados porque eram os únicos que podiam suportar os poderosos ataques de Aaron. Em seguida, vemos Yuya e seus amigos lutando contra Aaron. A mãe de Caim, Megumi, morreu em um ataque enquanto protegia uma sacerdotisa. Depois disso, o pai de Caim ficou furioso e tentou com todas as suas forças parar Eren. Assim, ele segurou o deus maligno Aaron e sacrificou sua vida porque queria que Yuya pudesse selá-lo. Yuya selou o deus maligno, mas os pais de Caim morreram ao salvar o mundo. Depois que Caim ouviu a história de seus pais, ele ficou determinado a se tornar mais forte para salvar outras pessoas. Como resultado, Caim conseguiu derrotar seu mestre Doran em batalha. Doran o parabenizou e Caim imediatamente correu para Yuya. Ele então viu os túmulos de seus pais e Yuya lhe disse que seus pais se preocupavam com ele todos os dias. No outro mundo, Caim estava agradecido por seus pais o amarem e agradeceu a Yuya por aprender sobre a história de seus pais. Então Caim passou com sucesso no treinamento de Yuya. Ele agradeceu a Yuya por sua ajuda e Yuya queria tomar chá com ele. Mas Caim imediatamente quis voltar para seu próprio mundo e Yuya fez Caim voltar à sua idade original. Ele então convocou seu Fenrir e levou o dragão bebê Jin com ele. Yuya lhe deu uma espada e ele se teletransportou de volta para o outro mundo. Então, ambos os seus mestres lhe desejaram boa sorte e todos aguardaram Caim. Sylvia e suas 2 noivas ficaram felizes em ver Caim novamente. Então Caim também ficou feliz e se emocionou ao ver os biscoitos que as 2 meninas trouxeram. Ele não conseguiu conter as lágrimas e comeu os biscoitos. No dia seguinte, o rei soube que Yuya havia criado seu próprio mundo e se tornado o deus da criação. Então Caim mostrou a lendária espada de Yuya. A carta também dizia que ele havia treinado Caim. Caim contou que havia treinado no outro mundo por 5 anos. O rei ficou chocado com o treinamento de Caim. Então Eric disse que Caim esqueceu de completar as condições para sua promoção de rank na guilda. Em seguida, Caim imediatamente visitou a guilda e disse ao mestre da guilda que estava muito ocupado. O mestre da guilda disse que, na sua ausência, Tifana estava solitária e causou muitos problemas.
No entanto, Caim soube que se fosse capturar os bandidos imediatamente, ainda teria uma chance de manter sua promoção para o ranking A. Então o mestre da guilda mostrou a ele uma missão, e ele deveria prender 10 bandidos. Depois disso, Caim se teleportou para a floresta e começou a procurar os bandidos. Caim voou com um feitiço e imediatamente encontrou um grupo de bandidos. De repente, ele percebeu que estava vendo seus tutores novamente e curou Millie imediatamente. Os bandidos olharam para Ken e riram dele. Ken estava bravo porque eles machucaram Millie e Nina, então ele atacou os bandidos. Ken derrotou os bandidos um por um e conseguiu vencer os atacantes com facilidade. Após a luta, os bandidos foram amarrados e o Sr. Sabinos agradeceu a Ken por salvá-lo. Então, os dois ficaram surpresos ao ver Ken novamente. Eles não podiam acreditar que Ken tinha permissão para fazer uma missão de Rank C porque ele acabara de completar 12 anos. De repente, ele lhes mostrou seu crachá de guilda de Rank A. Millie e Nina ficaram chocadas ao saber que Ken foi promovido a Rank A. Depois disso, Ken colocou todos os bandidos em uma jaula e eles se sentiram envergonhados. Mais tarde, Palma apareceu. Ela ficou feliz ao ver Ken. Depois, Palma soube que Ken salvou seu pai dos bandidos. Palma ficou impressionada e Millie também ficou surpresa ao descobrir que Ken recebeu o título de barão. Millie estava orgulhosa de Caim porque ele cresceu e se tornou um garoto tão incrível. Caim corou e imediatamente quis ir à guilda para entregar os bandidos. Caim então disse a Hetia que havia capturado os bandidos e entregou uma nota assinada pelo pai de Palma. De repente, caras arrogantes queriam incomodar Millie, mas Caim ameaçou os aventureiros para não tocarem em Millie. Eles ficaram aterrorizados com Caim e Claude apareceu atrás dos aventureiros. Claude ficou feliz em encontrar Caim novamente e ficou surpreso ao ver Millie. Então, Caim descobriu que Millie é a irmã mais nova de Claude. Depois, Millie disse que os dois eram tutores de Caim em casa. Mais tarde, eles celebraram com bebidas e Claude soube que Caim havia derrotado todos os bandidos. Ele também ficou surpreso porque Caim foi promovido a um aventureiro de rank A em tão pouco tempo. Então Millie e Nina souberam que diziam que Caim era mais forte que Claude. Em seguida, Claude e Lena se desculparam ao descobrir que Caim era um barão. Caim disse que podiam falar com ele normalmente e Nina queria saber como ele ficou tão forte. Caim não pode dizer que treinou com deuses. Então, Nina e Millie mostraram que Caim havia dado a elas bolsas mágicas. Lena estava com ciúmes e pediu a Caim que produzisse um para ela também. Lena estava bêbada e adormeceu enquanto Caim se oferecia para fazer uma bolsa mágica para ela. De repente, Caim percebeu que tinha que ir à escola no dia seguinte. Claude perguntou se ele se encaixaria na escola com seus muitos títulos. Caim era um bom aluno e Nina queria abraçá-lo, mas ele era tímido. Enquanto isso, Claude estava preocupado que Caim pudesse ser intimidado na escola. Então, ele descobriu que a academia estava procurando aventureiros para ajudar no dia seguinte. Os alunos tinham aulas práticas e Caim estava feliz em exibir seus recém-adquiridos poderes mágicos. A professora Elka chamou Caim e disse que ele não podia usar feitiços na academia. Ela disse que os professores lhe dariam créditos totais porque sua magia era muito perigosa. Enquanto isso, Ken, do grupo de Claude, estava secretamente observando Caim e estava preocupado porque ele não se encaixava com os outros alunos na próxima aula. O professor de aventuras disse que eles teriam visitantes hoje. Claude e seus amigos apareceram na aula. Então, foram apresentados e todos admiraram os fortes aventureiros, Claude e Millie. Caim ficou surpreso porque eles não disseram nada sobre a visita. Então, Claude queria que todos mostrassem suas identificações de guilda. Claude constrangeu Caim e queria que todos admirassem Caim. Caim não entendeu que Claude queria ajudá-lo. Eles também agravaram a situação escolar de Caim e interpretaram mal que ele estava vivendo uma vida escolar normal. Depois disso, continuaram tentando tornar Caim popular e causaram mais problemas. Caim ficou triste e seus amigos planejaram mostrar a todos que ele era um herói poderoso. Enquanto isso, Caim queria lutar, mas teve que esperar em uma longa fila. Logo a aula terminou e Caim finalmente foi autorizado a lutar contra Claude. De repente, a aula acabou e Claude se desculpou com Caim. Além disso, Caim soube que não haveria mais visitas porque a academia não tinha mais dinheiro. O motivo é que, há alguns meses, Caim havia destruído as paredes da escola. Caim ficou triste e Claude o deixou irritado. À noite, Caim estava passando seu tempo na floresta perigosa e estava bravo com seu amigo estúpido Claude. Caim estava frustrado e atacou todos os monstros que conseguiu encontrar. Como resultado, ele causou uma enorme confusão com seus poderosos feitiços e um cavaleiro interpretou mal a situação. Os cavaleiros acharam que o Rei Demônio estava atacando na floresta e Garmin entrou na floresta. Ao chegar na floresta perigosa, ele descobriu outro enorme buraco e a toalha de seu filho. O rei mais tarde relatou os problemas na floresta e perguntou a Caim se ele sabia algo sobre o que havia acontecido. Caim não se atreveu a dizer que era o causador do problema. De repente, o rei percebeu que Caim estava agindo de forma estranha, mas imediatamente se desculpou. Depois disso, vemos um enorme dragão negro que comeu um cristal vermelho com um goblin. Ele era o deus maligno Aron, que tentava quebrar seu selo para obter liberdade. Nos dias que se seguiram, Caim foi chamado por seu professor de classe.
Então, Caim descobriu inesperadamente que poderia participar do treinamento de magia de ataque porque o mago da corte Glat estava visitando. Depois disso, Glat explicou aos alunos que atualmente existem 2 tipos diferentes de magia de invocação. Como resultado, os alunos aprenderam a invocar monstros com círculos mágicos. Muitos alunos conseguiram formar um contrato familiar com os monstros, mas alguns deles foram rejeitados pelos monstros como parceiros. Então, Caim teve a oportunidade de tentar invocar um monstro. Ele estava com medo de que um monstro maligno pudesse aparecer novamente. Glat explicou a ele que o monstro não causaria problemas porque usaram o círculo mágico. Como resultado, Caim esperava conseguir um novo amigo para seus familiares. Mas Caim usou magia demais e Glat ficou chocado porque nunca tinha visto tanto poder mágico. O círculo mágico quase explodiu e um monstro muito forte apareceu. De repente, Caim percebeu que havia invocado o Rei Demônio. Caim imediatamente usou um feitiço de luz para distrair os outros. Caim pensou que o demônio era um dos amigos de Aaron. De repente, o Rei Demônio analisou o status de Caim com seu olho demoníaco. Caim queria atacá-lo, mas o Rei Demônio imediatamente demonstrou respeito por ele. Então, ele soube que Saito queria ser o servo de Caim. Então, Caim ganhou um novo familiar, e o Rei Demônio Sido disse que ele poderia chamá-lo a qualquer momento no Snapchat. Quando o feitiço de luz de Caim desapareceu, Caim informou que não conseguiu fazer o pacto com o demônio. Mais tarde, o rei soube que ele havia convocado um demônio na escola. Caim imediatamente se desculpou e disse que havia convocado um rei demônio. O rei ficou chocado. Além disso, ele descobriu que Caim havia feito um pacto com o rei demônio. O rei explicou a ele que o rei demônio é capaz de destruir toda a capital com um único ataque. O mago da corte Glat então também descobriu sobre o enorme poder de Caim. O rei suspeitou que as estatísticas de Caim haviam aumentado desde seu último treinamento. Então, Caim mostrou suas estatísticas, e todos ficaram chocados ao ver que Caim recebeu o título de semideus. De repente, o rei perguntou se ele queria destruir o mundo com sua enorme força. Caim respondeu que nunca destruiria o mundo e que gostaria de continuar vivendo normalmente. Como resultado, o rei pediu a Glat para manter o segredo. Além disso, Caim em breve será nomeado conde. À tarde, Silvia parabenizou Caim pela ascensão em seu título nobiliárquico. De repente, Colom apareceu e contou a Caim sobre um problema em sua cidade natal. Ele imediatamente visitou seu irmão mais velho, Jim. Então, Jim contou a ele sobre os monstros que estavam aparecendo. Caim soube que, há 2 meses, monstros poderosos estavam surgindo na floresta. Jim teve a intuição de que um ataque como o de várias décadas atrás poderia ocorrer. Caim queria investigar a floresta, mas seu irmão estava preocupado com ele. Foi assim que Jim descobriu sobre a classificação de Ken, e ele disse que também havia derrotado um dragão vermelho. Antes de entrar na floresta, Ken primeiro visitou a Guilda dos Aventureiros. A nova recepcionista achou que Ken era apenas um garoto normal. Então Huri imediatamente se desculpou pela falta de educação do novo funcionário. Ela ficou feliz em ver Ken. No entanto, Huri informou que muitos monstros feriram vários aventureiros. De repente, seus tutores favoritos apareceram e Ken disse que queria ajudar a proteger sua cidade natal. Ken também soube de Nina e Millie que há monstros fortes na floresta. Após isso, Ken decidiu lutar contra eles sem ajuda. Huri estava preocupada com Ken, mas ele disse que era forte o suficiente para derrotar os monstros sozinho. Depois disso, ele entrou na floresta e chamou seus pets fortes para apoio. Eles ficaram felizes em ver Caim e prontos para caçar os monstros. Caim sentiu uma aura forte que era muito suspeita. Em seguida, ele tentou encontrar o monstro que estava emitindo uma aura perigosa, mas não encontrou nenhum traço. Então, ele teve um novo plano e convocou Saito. Saito se desculpou por seu comportamento rude. Em seguida, ele imediatamente quis ajudar Caim a rastrear seu inimigo. No entanto, Caim descobriu que o número de monstros não era normal e que havia um grande perigo à espreita. Seto chamou seu servo Dalmátia e ele estava curioso sobre Caim. Saito disse que Caim é o deus de Riz. Caim estava irritado e disse que não deveria dizer tais bobagens sobre ele. Então, Caim pediu a Dalmácia que investigasse o incidente. Em seguida, Dalmácia usou um feitiço especial para convocar insetos para a investigação. Depois disso, um casal de dragões vermelhos apareceu, que Caim derrotou imediatamente. Dalmácia ficou chocado com os poderes do deus Caim e o admirou. Ao ver os monstros derrotados, ficou feliz por Caim estar do lado deles. Depois disso, Caim levou todos os monstros derrotados para a Guilda dos Aventureiros. Caim disse a seus amigos que a cidade estava em perigo. Enquanto isso, Dalmácia soube que um poderoso monstro os estava esperando. Saito queria encontrar o inimigo e lutar contra ele com seu amigo Dalmácia. O deus do mal, Aaron, percebeu que os inimigos estavam se aproximando e imediatamente criou mais monstros. Aaron então enviou um exército para exterminar todos os seus inimigos. Saito se teletransporta para Caim para contar a ele sobre a situação crítica. Então, Caim tentou planejar medidas de contra-ataque e disse que derrotaria os monstros com seu novo amigo. Saito estava feliz por ser amigo de Caim. De repente, Tifana apareceu.
Ela queria apoiar Caim na luta. Caim respondeu que ela deveria proteger sua cidade natal. Seguiram em frente. Caim e Sido estavam a caminho da floresta. Enquanto isso, Dalmátia lutava contra muitos monstros fortes. Então Caim chegou e planejou sua luta contra seu inimigo, o deus maligno Aaron. Aaron estava ansioso para brincar com Caim e o aguardava. Saito então disse que poderia usar seu exército de demônios para destruir os monstros. Caim desejou-lhe boa sorte e voou para encontrar Aaron. Enquanto isso, os cidadãos foram evacuados e Millie queria ir ajudar Caim porque estava preocupada com ele. Como resultado, todos os seus amigos queriam ajudar Caim a lutar contra os monstros. Então vemos Saito. Ele convocou todos os seus generais para lutar contra o exército do deus maligno Aaron. Eles ficaram chocados ao saber que o rei demônio Saito ajudou um estranho. Dalmátia explicou a situação aos generais demoníacos e eles ficaram surpresos ao saber que Sido havia servido recentemente sob um escolhido de Deus. Sido depois quis contar mais sobre o deus Riz, Caim. Então começaram a lutar contra os monstros juntos. Enquanto isso, Caim também derrotou muitos monstros com seus feitiços de fogo. De repente, o deus maligno Aaron atacou Caim com um sopro de fogo roxo. Aaron olhou para baixo desdenhando de Caim, convencido de que poderia matá-lo. No entanto, Caim descobriu que o deus maligno Aaron estava apenas parcialmente ressuscitado e que havia emprestado o corpo de um dragão negro. Depois disso, Aaron imediatamente produziu monstros mais poderosos para atacá-los. Enquanto isso, Claude viu algumas pessoas voando no céu, e os amigos de Caim perceberam imediatamente que eram aliados de Caim. Os generais demoníacos não conseguiram derrotar todos os monstros. Então, Sido quis lutar contra os monstros junto com os amigos aventureiros de Caim. Em seguida, vemos Caim novamente e o deus maligno Aaron o odiava por ele ser um Karen. Então, o enfurecido Aaron atacou Caim. Caim tentou desviar e também contra-atacou com poderosos feitiços de fogo. Aaron não ficou impressionado com os ataques de Caim e conseguiu sobrepujá-lo. A seguir, vemos os amigos aventureiros de Caim, que estavam lutando contra os monstros para apoiar Caim. Depois, vemos Caim novamente. Ele conseguiu invocar seus dois poderosos pets. Eles atacaram Aaron, mas ele era forte demais. De repente, Aaron tentou matar Haku com uma baforada de fogo. Depois disso, vemos os aventureiros novamente, que lentamente estavam sem mais energia. Claude disse que não podiam desistir e que continuaria lutando. De repente, um enorme monstro apareceu e Claude não tinha mais forças para desviar dele. Mas Tifana conseguiu ajudá-lo a tempo e trouxe reforços atrás de si. Claude ficou feliz com os reforços e todas queriam continuar lutando. Então vemos Haku e Jin. Eles foram atingidos pelo poderoso sopro de dragão de Aaron. Caim imediatamente voou até seus animais de estimação e bloqueou o ataque de Aaron com uma barreira forte. Então Aaron disse que amigos e entes queridos são apenas um fardo. Caim o chamou de chorão e disse que protegeria todos os seus entes queridos. De repente, Caim ativou o feitiço de sobrecarga. Ele então atacou o deus maligno Aaron com seu ataque mais forte, causando uma enorme explosão. Todos ficaram chocados ao ver a explosão de troncos causada por Caim e esperavam que os deuses os protegessem. Depois disso, Caim queria liberar todos os seus poderes, mas seus animais o impediram. Em seguida, apareceu o rei demônio Sido, que lhe disse que o dragão negro havia ido embora. Os monstros correram de volta para a floresta e todos ficaram felizes por terem sobrevivido ao ataque. Os amigos de Caim imediatamente o abraçaram e ele ficou contente por nenhum de seus amados amigos ter morrido. Todos estavam orgulhosos de Caim. Sido e seu servo retornaram ao mundo dos demônios. Mais tarde, o rei ficou chocado novamente ao descobrir que Caim era a pessoa que havia causado a enorme explosão. Caim soube que os cidadãos pensavam que um deus estava descendo à terra. Além disso, Caim explicou que teve que usar magia de nível imperador para derrotar um dragão negro. O rei ficou surpreso com todas as notícias que recebeu. Ele queria coroar Caim como próximo rei. Nos dias seguintes, Caim foi nomeado conde e recebeu a cidade de Driandal como recompensa. No entanto, Caim soube que muitos aristocratas lá tinham problemas com os aventureiros. Mas Caim já estava ansioso por sua nova cidade. À tarde, ele imediatamente visitou sua nova cidade e o rei soube que Caim havia convidado todos os aventureiros para uma batalha real. Caim imediatamente derrotou todos os aventureiros e destruiu toda a arena de batalha. Mas Caim recebeu o apelido de Diabo Prateado. De repente, uma garotinha fofa foi chutada por um aventureiro maldoso. Como resultado, Caim puniu os aventureiros e foi preso. Alguns dias depois, Caim contou às suas garotas sobre sua prisão e Sido apareceu de repente. Sido pediu ajuda porque sua esposa descobriu que ele estava atraindo. Então, a rainha demônio Rafaim apareceu. Ela era uma vilã e queria punir seu homem. Ela perguntou a Caim sua opinião sobre o comportamento de Sido. Caim respondeu que ele deveria ter vergonha de trair uma mulher. Sido alertou Caim que suas esposas também mudariam após o casamento e causariam problemas para ele. A rainha demônio gostou das duas garotas e disse que Caim deveria sempre fazer as duas garotas felizes. Algumas semanas depois, o rei soube por um servo que uma organização secreta havia sido derrotada por Caim.
Além disso, Caim construiu um enorme castelo, e os deuses se divertiram assistindo Caim causar tantos problemas. Eles estavam felizes que Caim pudesse desfrutar de uma vida feliz e aguardavam ansiosos por mais aventuras de Caim.